Reflexão, tá? O Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, DENIT, iniciou a operação com alteração aí do tráfego na pista central em trecho da BR-101, que passa sobre as pontes de Dois Rios, em Abreu e Lima. Eu já tenho Jaqueline Bandeira, Jaqueline Bandeira ao vivo conversa com a gente. Sabe que aqui nesse trecho, né, da BR-101 em Abreu e Lima, o movimento é sempre intenso. E aí tem mais esse fator a partir, né, de agora, desde o fim de semana, foi feito esse desvio em vários trechos aqui da BR, justamente para poder permitir essa obra emergencial realizada pelo DENIT em duas pontes. São as pontes do Rio Branco e também do Rio Arroio de Esterro, no quilômetro 47 e também no quilômetro 51. Então, alguns desvios estão sendo realizados da faixa central para a pista principal. Isso deve gerar algum impacto. A gente convidou, né, a Polícia Rodoviária Federal, que enviou um representante, né, o PRF Gilberto Moura, para explicar para a gente como é que vai funcionar, né, como é que tem sido desde o fim de semana com esses desvios, por que eles são necessários, o que é que está sendo desviado de fato aqui nesses trechos. Bom dia. Bom dia. O principal desse desvio são 6 meses de obra, né? Mas até o momento o trânsito está fluindo normalmente, mas pode causar alguma retenção. Qual é a principal informação? Esse desvio é apenas na faixa de transporte coletivo, na faixa exclusiva de ônibus. Nesse trecho, chegando de Paulista para Abreu e Lima, mais precisamente no quilômetro 50, que é ali no Hospital Miguel Arraes, tem essa interdição na ponte. A mais ou menos uns 500 metros, os transportes coletivos, os ônibus, vão passar para a faixa normal, então vai ter esse desvio na questão aí das paradas de ônibus. Então vai afetar diretamente os passageiros, né? E aqui no limite de Paulista e Abreu e Lima e também no limite Abreu e Lima e Igaraçu. Os pontos de referência a Chesf, né, sentido Abreu e Lima e Igaraçu, e no sentido Igaraçu, Recife, o armazém Genipapo, mais ou menos um trecho de 300 metros. Então, nesses trechos, os ônibus vão sair da faixa exclusiva e vão passar para o trecho normal. Nesses pontos que os passageiros têm que ficar atentos para as paradas de ônibus que vai ser modificada. Essa obra vai durar aproximadamente 6 meses. Mais ou menos, né, lá para março de 2026, eu vou pedir para o Jackson Gomes mostrar para vocês a imagem, né, justamente dessa sinalização, porque em todos esses trechos, né, nas proximidades ali dos Dois Rios, né, onde precisou ser feito esse desvio, tem essa sinalização, tem um bloqueio completo, né, para que um carro não, para que nenhum motorista, né, se atrapalhe, acabe passando por esse local que está interditado, e também tem a placa indicando desvio. Como começou no último sábado, né, os policiais rodoviários federais foram para esses pontos, né, para orientar os motoristas, né, para acompanhar esse início, porque toda mudança requer uma fase de adaptação, a gente sabe bem. Eu queria perguntar justamente sobre isso agora, qual foi a avaliação desse fim de semana, né, dessa movimentação depois dos desvios, como é que ficou o trânsito, né, e como é que deve ficar, qual a expectativa de vocês? No final de semana foi tranquilo, né, até porque o fluxo de veículos é bem menor, mas a partir de hoje já começa a ficar mais intenso. Aí é bom quem vai passar por esse trecho aqui, por prevenção, sai um pouco mais cedo, né? 15 a 20 minutos, se programar para evitar alguns transtornos e atrasos. Mas na sequência que a gente vai poder verificar com mais exatidão qual vai ser o impacto que vai ocorrer aqui. Mas até o momento o fluxo está seguindo normalmente. Porque, em resumo, são os ônibus voltando, né, para o espaço ali, dividindo o mesmo espaço dos carros menores de caminhão, aí então é mais carro na mesma pista. Justamente, aí vai ser neste momento que o ônibus sai, pega o transporte normal aqui na via comum, que está causando esse pequeno transtorno. Mas no demais, o trânsito está fluindo normalmente. Trânsito livre, né? As pessoas vão poder identificar e todos os desvios estão sinalizados dessa forma, né? E os motoristas informados também, né? Porque são os motoristas de ônibus que estão impactados, né? Principalmente com essa mudança. Justamente, mas está bem sinalizado, é só ter atenção e o passageiro também se prevenir para ver as mudanças, onde pegar o ônibus, né, para não ficar locais sem informações adequadas. Exatamente. Muito obrigada pelas informações, Gilberto Moura. Ele falou, gente, agora, né, sobre um fator importante, que por conta dessa mudança, as paradas de ônibus que funcionam na
via central, justamente, né, porque é por onde os ônibus passam, essas paradas de ônibus foram alteradas em alguns trechos. Então as pessoas precisam ficar atentas. Em relação aos ônibus, né, esses desvios acabam afetando, gente, várias linhas de ônibus que transitam por aqui, 6 linhas ao todo, que passam pelos terminais integrados de Igaraçu e também da PE15 e circulam ali pelos bairros de Caetés e também Cidade Tabajara. Aí, de uma forma bem rapidinha para o pessoal de casa se orientar, né, em relação às paradas de ônibus, quem passa por aqui, quem precisa pegar ônibus, no desvio do Arroio de Esterro, sentido Igaraçu-Recife, os pontos, né, paradas de ônibus estarão na pista exclusiva da BR-101, no lado oposto à Moenda do Matuto, em frente à Neoenergia lá de Cruz de Rebouças. E já no desvio aqui do Rio Barro Branco, no sentido Recife-Igaraçu, as opções ficam na PE15, no lado oposto ao posto federal e também na pista mista da BR-101, em frente ao Açaí, e na pista exclusiva da rodovia, em frente ao Fórum de Abreu e Lima. Então, algumas mudanças precisaram ser realizadas para que essa obra seja feita. Já tinha sido, né, adiado por 2 momentos essa interdição, que de fato agora começou no último sábado, e a previsão do DENIT, responsável pela obra emergencial nas 2 pontes, é que tudo seja concluído e liberado em 180 dias. Então,